vários problemas relacionados à desidratação. Ele aumenta em até 30% o número de pacientes atendidos nas nossas emergências. No período do verão, sem sombra de dúvida, a gente tem muito mais diarreias e infecções. E com isso a perda de líquido, na verdade, relacionada ao calor é extrema. E com isso a gente precisa que se ingira muito mais água do que se ingere atualmente. É muito comum e é sabido que a população mundial, em especial a população brasileira, não ingere a quantidade de líquido que a gente precisa. A gente não pode esquecer que 2/3 do nosso corpo tem água. E o que acontece? Essa relação que você ingere e o que você perde, ela precisa estar mantida para a gente não apresentar desidratação. E a desidratação é exatamente isso. É uma relação de maior perda com menor ingesta. E quem sofre da desidratação? A desidratação ela gera muito mais problema nos extremos, nas crianças, principalmente em crianças menores de 4 anos, e na população em especial que eu cuido, que são os idosos. O nosso pronto-socorro de clínica da Universidade Federal de São Paulo é um pronto-socorro com muitos idosos, e os idosos realmente chegam ao longo do ano inteiro com desidratação. E a gente vê a presença muito maior nos meses de janeiro e fevereiro. Por quê? Porque o idoso, além da dificuldade de ter mais acesso à água, porque muitas vezes ele está mais acamado, ele ainda tem uma característica peculiar. O idoso, com o aumento da idade, ele perde, na verdade, a vontade de beber. A sensação de sede no idoso, ela é menor que a população comum. Então, é mais comum o idoso chegar desidratado. E quais são os sinais e os sintomas mais comuns? O sintoma mais clássico é a sede, sem sombra de dúvida. Além da sede, tem muitos sinais físicos que vão sugerir que o paciente está desidratado. Em comum, na população idosa, que eu acho que vale a pena enfocar bastante esse perfil de população, eles podem ter discretas alterações comportamentais. Podem ficar confusos, podem ficar desorientados, podem entrar em processo delirante. Além disso, eles têm muito mais sensação de tontura, principalmente quando fica em pé. Uma pessoa que está desidratada ou que perdeu mais líquido, ao ficar em pé, ele vai ter aquela sensação de tontura quando a desidratação dele é relativamente moderada. Além disso, no exame físico do paciente desidratado, a gente vai ver, além de sinais clássicos como a boca seca, os olhos mais encovados, a pele com turgor mais diminuído, a perfusão nas visitações mais graves, a perfusão mais diminuída, a gente vai encontrar a pressão pode diminuir a pressão, a frequência cardíaca pode aumentar, ele pode ter uma taquicardia. Então, todos esses sinais são sinais de alarme, principalmente nos extremos da vida. E o que é que a gente sugere absolutamente para a gente prevenir a desidratação? A gente orienta que a ingesta de água ela seja aumentada, que ela esteja relacionada à proporção do que você perde. O ideal é que você beba em torno de entre 30 e 70 ml por quilo. Isso daria para uma pessoa de 70 quilos até o mínimo de 2 litros de água por dia, podendo ir até quase 5 litros de água. O ideal é que na população idosa e nas crianças, que as alíquotas que você ingere de água sejam menor. Então é melhor beber água ao longo do dia várias vezes do que você ingerir demais, porque isso vai estender e a pessoa realmente vai ficar mais tempo sem beber água. Então a grande dica para o verão, pessoal, é ingerir água várias vezes ao dia. Mas tem muita gente que reclama, eu não gosto de água. Existem alguns outros líquidos ou alguns alimentos que a gente possa substituir pela água? A água é fundamental, mas a gente tem água de coco como uma ótima opção, porque tem eletrólitos, porque a gente repõe eletrólitos. Nas situações que a desidratação é moderada e grave, a gente não pode esquecer do soro caseiro, principalmente nos extremos, para as crianças, que é aquele soro que é fácil de ser feito, né, pessoal? É 1 litro de água fervida ou filtrada, você coloca 2 colheres de sopa de açúcar e coloca uma colher pequena de chá de sal, você bate
isso aí e você ingere, porque você ingere a quantidade de eletrólitos que você precisa, porque senão você fica com a ingesta aquém, porque falta eletrólitos na sua ingestão. Isso é fundamental. Além disso, ingerir fruta. A gente tem muitas frutas com a quantidade de água muito boa, que isso ajuda a suplantar as suas necessidades de líquidos. Em especial, a gente não pode esquecer da melancia, do abacaxi. Então, sucos de frutas e a própria fruta também corrobora em muito para ingerir a quantidade necessária de líquido. O diagnóstico ele deve ser feito em cima, na verdade, desses sinais cardinais que a gente falou, fica bem coletada para o paciente ou para o seu cuidador, em especial para as crianças dos pais. Então, uma história de a temperatura mais alta, a criança suou um pouco mais, ela fica mais abatida, o idoso já fica mais confuso, fica mais irritadiço. Você olha aqueles sinais do exame físico. Uma coisa que eu quero enfocar bastante, gente, alteração comportamental no idoso nesse verão é sempre para observar desidratação, é sempre uma possibilidade diagnóstica muito forte. E nesse sentido a gente vai atrás do exame físico. E se o coração tem frequência aumentada, se o idoso fica em pé e ele fica mais tonto, e você olha os sinais de mucosa, olhos mais encovados, tem que ter muito cuidado com boca seca. Porque boca seca nem sempre é preditor, porque muitas vezes a gente pode estar diante de crianças ou de idosos, em especial sempre esses dois grupos, pessoal, que tem muita respiração bucal. Então a boca seca às vezes pode ser respiração bucal e não necessariamente desidratação. Mas você precisa do pool de sintomas e de sinais para realmente você pensar que o paciente pode ser desidratado. O ideal é sempre que a desidratação seja reposta por via oral. A reposição e a procura às emergências, ela só deve ocorrer se o paciente não consegue fazer essa ingesta por via oral. Isso eu acho que é extremamente importante. Então, sempre o primeiro cuidado, sempre a primeira reposição, ela deve ser feita em casa. Se o paciente vomita e não consegue ingerir por boca, ou se a sonolência está mais excessiva, ou sinais de pressão, a pressão está mais diminuída do que o esperado, então sim, esse paciente tem sinal de alarme, esse paciente deve procurar uma emergência médica. Quais são as principais dúvidas dos pais e dos cuidadores? Eu acho que a grande dúvida é quando trazer. E eu acho que o trazer é na não resposta ao tratamento habitual. Aquela orientação que o pediatra, que o clínico geral faz aos seus pacientes. Eu acho que sempre a reposição é em casa, são as frutas, são a água de coco, é a ingesta. E o que eu recomendo para vocês, pessoal, vamos ingerir bastante água. A população está mais predisposta a ir aos parques, a ir às praias. Tem que ter muito cuidado com o que se alimenta. A gente tem uma taxa de intoxicação alimentar e de diarreia muito maior, e com isso pode ser um fator desencadeador de uma desidratação mais importante. Então, assim, cuidado com o que vocês se alimentam, prestem atenção na qualidade do alimento, cuidado com as frituras. Vamos comer uma alimentação mais saudável, ingerir bebidas mais saudáveis, evitar refrigerantes gasosos, cafeína e muito mais, na verdade, para as frutas e para o líquido. E o que a gente sugere pessoal, de 8 a 12 copos de água, 200 ml, isso para um idoso, para uma pessoa de 70 quilos, isso já supre. Perdeu um pouco mais, está mais quente, teve diarreia, sem sombra de dúvida, a gente tem que tentar pelo menos dobrar. Essas são proporções pequenas, são copinhos que a gente toma ao longo do dia, isso é extremamente importante. E a pessoa diz, mas eu não tenho sede. Mas não é questão de não ter sede, é questão que você realmente precisa ingerir. O idoso reclama muito, mas você que é cuidador, você que é esposa, você que é filho de um idoso, estimula ele, sem sombra de dúvida, a ingerir mais água. A gente não é para beber água só quando tem sede, pessoal. A gente vai beber água naquela necessidade que a gente tem ao dia. E essa necessidade, ela está aumentada no verão. São essas sugestões que a gente tem.